ou santos ou nada mais. Salve Maria Imaculada. Nós falamos no último vídeo sobre o despojar, sobre a nova criatura em Cristo, aquelas coisas que nós precisamos tirar de nossas vidas. É uma escolha. E depois disso, o Espírito Santo pode habitar em nós e começar a fazer uma transformação para que possamos assim nos tornarmos mulheres de oração. E hoje eu gostaria de partilhar com você um texto que está em Jeremias 18, chamado de A Parábola do Oleiro. Eu vou ler um pequeno trecho para vocês, para a gente dar continuidade aos nossos vídeos sobre mulher de oração, como ser uma mulher de oração. A palavra do Senhor a Jeremias: vem, desce até a casa do oleiro, que ali te farei ouvir a minha palavra. Desci até a casa do oleiro, e lá estava ele executando um trabalho na roda. O vaso que o oleiro fabricava de barro se estragou em sua mão. Ele fez um outro objeto conforme lhe apareceu mais conveniente. Queridas, nós temos aqui esta passagem onde depois o Senhor vem falar com Jeremias dizendo que nós somos como barro. Aquelas nações eram como barro na mão do oleiro. Muitas vezes acaba estragando. O que estraga? As nossas má condutas, os nossos pecados. Mas nada se perde. Depois, o oleiro vai e consegue remodelar. Assim somos nós na mão de Jesus, na mão de Deus. E, queridas, o barro, o vaso, veja só, nós temos aqui um vaso. Olha que lindo esse vaso. Muito bonito, um vaso decorativo. Mas para chegar nesse vaso tão bonito, ele passou por vários processos. Os processos de um vaso de barro para se tornar esse vaso bonito, esse vaso que as pessoas apreciam, é da mesma forma como nós passamos esse processo que nós temos que passar para sermos mulheres de oração. Depois que você tirou tudo aquilo que te impedia de servir realmente a Deus, deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida, Jesus vai fazendo uma transformação. Assim como o oleiro faz no barro. Primeiro extrai aquele barro, depois ele vai peneirando. Para quê? Para tirar aquelas impurezas. Nós temos que nos deixar peneirar por Jesus, pelo Espírito Santo, para tirar toda a impureza que existe em nossas vidas. Nós, por exemplo, temos que tirar muitas vezes da mulher de oração o que precisa. Tirar a preguiça, o comodismo, sermos pessoas deixadas se modelar pelo Espírito Santo. Isso tudo exige sacrifício. Por quê? Porque você vai lá, tirou toda a impureza. Tirar aquilo lá, você vai mexer em coisas que muitas vezes magoam, machuca. E depois o oleiro é Deus, ele vem e amassa o barro. Vai fazendo aquele processo de esmagar, de pisar, de amassar. Jesus fala em várias parábolas sobre este sacrifício. Por exemplo, a videira, ele poda, a figueira, ele poda. Aquela que não dá fruta, ele corta. Aquela que dá fruto, ele poda. Para quê? Para ter novos frutos. Também fala do grão de trigo, que precisa morrer para que possa nascer outros, para que possa dar frutos. Então nós temos que entender que quando nos colocamos na mão de Deus, quando nós tiramos aquelas coisas que estão nos impedindo de servir a Deus para nos tornarmos mulheres de oração, primeiro nós temos que deixar o Espírito Santo agir para tirar essas coisas que somente Deus sabe. Muitas vezes nós não sabemos o que precisa ser cortado, o que precisa ser podado. Eu quero, é claro, ser podada, eu não quero ser cortada, porque eu quero dar mais frutos. Mas tudo isso exige sacrifício. Você acha que podar uma árvore, será que para a árvore, como é essa poda? Como será para nós uma poda? Tirar determinadas coisas, arestas, algo que não está bem na nossa vida, algo que precisa ser modelado. E sacrifício, nós temos a vida dos santos que podem nos ajudar. Eu vou ler para você um trecho do Diário de Santa Faustina, que fala, no parágrafo 1767. Minha filha, quero ensinar-te como deve salvar as almas pelo sacrifício e pela oração. Pela oração e pelo sofrimento, salvarás mais almas do que o missionário apenas pelos ensinamentos e sermões. Queridas, sacrifício. Para sermos mulheres de oração, a palavra diz oração e sacrifício. Como nós temos que fazer isso? É o que eu vou comentar com você hoje. O que você precisa sacrificar para ser uma mulher de oração? O que você precisa que Deus pode da sua vida para ser uma mulher de oração? Porque nós precisamos de sacrifício, principalmente do nosso tempo. O tempo que muitas vezes nós temos ali, mexendo na internet, o tempo que muitas vezes nós temos, às vezes até deitado, descansando. É um sacrifício para que algo maior possa agir, algo maior possa florescer em nossa vida. Então, uma mulher de oração, uma mulher de fé, ela tem o sacrifício do tempo dela para Deus. Primeira coisa, nós precisamos fazer um planejamento do tempo. Você sabe com que você tem gastado tempo?
Será que primeiro vem Deus e depois as outras coisas na sua vida? Então, este é um exercício que você vai fazer agora. Você vai pegar a sua caneta, o seu papel, para que você possa anotar nesse papel, na sua agenda, qual é o tempo que você tem dado para Deus, qual é o tempo que você tem dedicado para a oração. E definir um horário, porque nós precisamos ter planejamento e organização. Não adianta falar que é uma mulher de oração se você não sabe nem que horário você reza. Então, vamos lá, eu preciso ter um horário de oração para rezar o terço, meditar a palavra de Deus, para falar com Deus no silêncio. Quando que eu vou fazer isso? Qual é o melhor horário para mim? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber qual é o momento que eu estou mais disposta, qual é o momento que ninguém vai me atrapalhar. Pode ser depois que as pessoas estiverem dormindo, se você tem filhos, pode ser pela manhã, a hora que você acorda. Eu achei muito bonito o exército de São Miguel, Frei Gilson, todos fazendo a oração do terço na madrugada, oração do rosário na madrugada. Momento que, além de ser um sacrifício que nós fazemos para Deus, porque nós acordamos mais cedo, também é aquele momento como Jesus que subia ao monte na madrugada, aquele silêncio, aquela dedicação. Qual é o momento que você dedica para Deus? Precisamos pensar nisso, sermos organizadas. E isso requer sacrifício. Sacrifício, às vezes, de alguma coisa que você tem na sua vida que é comodismo, algo que está impedindo você de ter mais intimidade com Deus. Então, se deixe moldar pelo olheiro, se deixe moldar pelo jardineiro que vem fazer a poda, que você possa podar da sua vida aquilo que está impedindo você de se organizar e ter mais tempo para Cristo, ter mais tempo para Deus, porque primeiro vem o reino de Deus e depois tudo mais os será acrescentado. Então você tem dado o primeiro, suas primícias para Deus, o seu tempo para Deus? Faça essa pergunta. Veja qual é o tempo que você tem. Se for preciso, coloque até um aplicativo no seu celular para ver quanto tempo você tem gastado nas mídias sociais, no WhatsApp, quanto tempo você tem gastado em cada coisa. Nós precisamos ser mulheres organizadas, precisamos ser donas do nosso tempo. E a palavra de Deus fala, há um tempo para tudo. Então, um tempo para plantar, um tempo para colher. Nós estamos plantando oração em nossa vida, em nossa casa? Então vamos pensar agora, fazer esse exercício em nossa casa. Deus abençoe.